Ok, queridos, mais uma vez eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus nessa celebração do domingo de Pentecostes. Amém? Tome seu assento, aquiete seu coração, aquiete sua alma, e eu tenho certeza absoluta que o Deus que fala com você todos os dias, cotidianamente, vai falar hoje de uma forma bem especial, do jeitinho que só o Pai sabe, certo? Porque Ele conhece você, amém? Então, quero convidar você a duas coisas. Primeiro, convidar seus amigos, clicando aí no aviãozinho, no desenhozinho de papel que tem aí embaixo do seu celular, chamar os irmãos para celebrarem conosco aqui, amém? E aquietar seu coração e abrir a sua Bíblia, tá certo? Ou abrir o seu aplicativo, fique à vontade. Hoje a leitura da gente, ela vai se basear em 2 versos, mas eu vou ler só o primeiro, porque o segundo eu dou quando eu fizer a introdução aqui, amém? Então, aonde se localiza o texto de hoje? A Cris vem ler aqui, ele é pequenininho, mas para ficar bonita a celebração, mais bonita, a Cris vem ler pra gente. Se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2, somente a primeira parte do versículo, ela vai ler para você. Relaxe, tá certo? Mas se você tiver com a sua Bíblia, é bom para você ir se acostumando, ok? Vou repetir. Leitura do livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso de número 2, parte A do versículo. Amém? Então vamos lá. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos acompanhar a leitura. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Já anunciei, já falei com todos na live. Deus abençoe. Nos dê uma celebração maravilhosa na presença do Senhor. E a palavra do Senhor se encontra em Abacuque, capítulo 3, no versículo 2. E diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Amém? Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos. Amém, irmãos. Prestou atenção no verso? Pois é. O clamor do profeta Abacuque é o mesmo clamor de todos nós hoje. Que clamor é esse? Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva aquilo que tu criaste. Aviva, Senhor, aquilo em que tuas mãos têm tocado poderosamente. Aviva tudo aquilo que tu amas, Senhor. Deus ama o que Ele criou. Deus ama você, Deus ama a sua vida. Deus ama o universo que foi criado por Ele. Irmãos, é assim. E o pedido é esse. Senhor, aviva a tua obra e no decorrer dos anos, faze-a, no decurso dos anos, faze-a conhecida, certo? Esse é o desejo, eu tenho certeza, do seu coração também hoje. Por quê? Porque a gente quer ver com os anos passando, a gente quer ver esse avivamento acontecendo, tá bom? Porque, irmãos, olha, Deus não criou, certo? A humanidade não criou o ser humano para a gente viver de êxtases, certo? Ele criou a gente para a gente viver na bênção, absolutamente abençoados, ainda que os êxtases da vida aconteçam, ainda que esses, certo? Aquela fervura de repente aconteça e suba, como diz assim, ó, o Espírito Santo faz a coisa ferver e a tampa voar, amém, por isso, certo? E depois é o tempo todo a tampa voando? Não, irmãos. Depois a fervura vai sendo mantida ali. E aí, quando de repente acontece o que a gente vê muito, a coisa vai esfriando por falta de entendimento, não porque Deus falte com a sua vontade, com o seu desejo de fazer, de que esse avivamento seja percebido por nós. É que muitas vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente se vê tão envolvido com a vida, e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, que a gente perde um pouco o referencial. É comum, isso acontece, certo? Porque a gente entra naquele de... A expressão que vem na minha cabeça, aquilo que vez por outra a gente ouve por aí, a gente entra meio que no automático da caminhada. E aí você entra no automático como se
e nesse automático ele vai sofrendo as influências da vida que a gente caminha, e passa o tempo e a gente vai se dando conta lá na frente de quanta coisa boa a gente deixou de aproveitar, certo? E aí eu quero agora entrar nesse entendimento. Por quê? Porque avivamento, irmãos, é Deus no controle. Avivamento é Deus trabalhando. Avivamento é Deus operando no ser humano, na humanidade, é Deus trabalhando no universo. É Deus colocando as coisas no seu lugar. E aí me vem à memória, e eu anotei aqui, não posso deixar para não me esquecer, um verso que existe lá, que tem lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 15, diz assim, palavras do próprio Jesus, quando ouvia das pessoas, quando as pessoas que o cercavam estavam ali em busca de um avivamento, quando as pessoas que o cercavam procuravam pelas palavras do Senhor, e mais do que isso, procuravam o significado desse reino de Deus na própria vida. É verdade que muitos buscavam cura e ele curava. Eu ouvi certa vez um pastor querido dizendo assim, Jesus não curava por atacado, e a gente brincando, eu digo, curava sim, certo? Quando você vê na palavra, não falta um verso dizer, e Jesus curou a muitos. Quando ele diz a muitos, bote muitos nisso. E aí, enfim, à medida que as pessoas se acercavam dele, né, ficavam ali cercando o Senhor, então teve uma ocasião que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, quando Jesus chamou uma criança para juntinho, meio que botou ela no colo, e ele diz assim, em verdade vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como um menino, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, certo? Então eu quero hoje, de uma forma bem singela, para a gente entender, porque olha o seguinte, tem gente que complica tanto as coisas com a teologia é uma maravilha, é uma bênção, eu amo a teologia, demais, certo? Mas a gente não pode deixar a teologia confundir a gente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela quer alcançar a mim e a você nessa simplicidade de entendimento, sem muita complicação. Eu não estou aqui dizendo que a teologia complica, não. O objetivo da teologia é facilitar o entendimento, porque tem gente que de tão complicada quer buscar, quer complicar as coisas que Deus simplificou, e a palavra está aí. Então existem coisas preciosas, irmãos, na criança, que Jesus chamou a atenção de todos aqueles que o cercavam, que vale a pena hoje a gente ver nessa ótica do desejo que nós temos por um avivamento, sobretudo um avivamento pessoal. Eu não quero ver só o avivamento acontecendo lá atrás, lá para lá, certo? Eu quero que o avivamento, para acontecer, ele tem que acontecer aqui, ele tem que começar por mim e por você, certo? Nós temos visto nesses dias de pandemia, temos assistido coisas absolutamente chocantes, essa correria, a gente tem batido de frente com o ser humano egoísta, com o ser humano que desrespeita a vida do outro, a gente tem se debatido, né, e se chocado com esse desapego à vida, com essa falta de entendimento, com o desejo horrível do ser humano em buscar de alguma maneira uma vantagem própria. E nesse negócio, nesse universo todo, vai aí o pecado virando coisa banal, a violência e, por que não dizer, o arcabouço de tudo isso, o que envolve, o que recheia esse negócio todo, no fundo, é um profundo desamor. E a gente está procurando aqui hoje tratamento para isso, porque nem eu, nem você, nenhum de nós deixamos de fazer essa pergunta assim, olha, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Já tem gente por aí assoviando, falando de uma terceira onda da virose. Eu digo, meu irmão, olha, vamos lá, vamos enfrentar o que a gente tem que enfrentar. Tem muita gente mais preocupada com a técnica. A verdade é que eu li essa semana um texto muito interessante daquele filósofo, Mário Sérgio Cortella, né? E eu não lembro do texto 100%, mas a essência do texto era essa, ele dizendo assim, olha, joga pedra joga pedra naquele, porque não conseguiu resolver o problema, joga pedra naquele outro, porque também não resolveu o problema, joga pedra nesse aqui, porque não resolveu o problema, joga pedra naquele ali, porque não resolveu o problema, porque não tem a resposta, enfim. E você, tem a resposta? O que fazer? Ou seja, no fundo, as pessoas estão mais preocupadas em jogar pedras e procurar culpados, quando nem elas mesmas têm a resposta para resolver a situação. Então a gente está assistindo o mundo tendo que lidar com uma realidade que até então
era desconhecida, agora está menos desconhecida e vez por outra nos assusta. E continua nos assustando, nos obrigando a estarmos o tempo todo preparados, nos preparando, nos organizando ou reorganizando para a gente enfrentar. O que a gente não pode é baixar a guarda, essa é a verdade. Nós não podemos baixar a guarda, devemos de fato tomar cuidado com a vida da gente e a vida dos outros também, as pessoas que você ama e as pessoas que você não conhece, que também precisam ser alvo do mesmo cuidado de cada um de nós, certo? Talvez se a gente for ficar aqui perdendo tempo procurando as razões de tudo isso, porque os fatores são inúmeros, certo? As relações são muito complexas e a gente não precisa perder tempo com isso. Mas uma coisa é bem verdade, irmãos, estamos tendo hoje uma grande oportunidade de rever um pouco a nossa participação, a nossa função nesse mar de situação. A igreja precisa, de verdade, saber o seu lugar, reconhecer o seu lugar, aonde Deus a quer nesse momento, aliás, em todos os momentos da vida da nação, certo? Sem exceção. E aí a gente fica se perguntando nesse momento, que às vezes aqui e acolá a gente fica meio estarrecido, como é que a gente vai fazer? Qual é a ação mais correta, certo? E é bem verdade que aqui e acolá a gente sente mesmo esse sabor horrível da impotência, porque a gente tenta procurar uma solução, a gente gostaria de ter a solução, mas nós não temos. E aí o que a gente faz? Muita gente nessa hora vai buscar a face de Deus e, deixa eu dizer uma coisa aqui, muita gente só busca a face de Deus quando é o último recurso, quando Deus gostaria que nós o buscássemos como primeiro recurso, veja só. Então, muitas vezes tem gente que só vai buscar a Deus quando já não tem mais resposta para nada. Olha, Senhor, eu não consigo, agora é contigo. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, sempre foi com Deus, sempre é com Deus. Ele tem a resposta para absolutamente todas as coisas. E aquelas coisas que nós não temos as respostas, a gente vai lá para Deuteronômio 29. É assim. Tem coisas da natureza, da realidade, tem coisas que Deus escolheu revelar ao homem, tem coisas que Ele escolheu não revelar. Então, se nós não temos a resposta ainda, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. E eu me lembro aqui, mais uma vez, de um sermão célere do nosso querido Dom Paulo Garcia, quando ele fala daquela batalha de Davi contra Golias, e tem um determinado momento, eu vivo usando isso na minha caminhada, e ele diz assim, o que é que você tem nas mãos? Porque Davi tinha uma funda e algumas pedrinhas na mão, e algumas pedras na mão. E aí a pergunta está aí, o que é que a gente tem nas mãos? Vamos usar o que a gente tem nas mãos, porque foi aquilo que Deus nos proporcionou. Tem sido aquilo que Deus quer nos dar. Irmãos, o que a gente faz? Nós precisamos de um avivamento, é verdade. Avivar significa estar mais vivo, despertar, ficar mais forte, mais intenso, tornar-se ainda mais ágil, mais ativo. Talvez você esteja por aí dizendo, pastor, olha, se aumentar a temperatura da minha fervura, eu nem sei se eu vou aguentar. Eu digo, não tem problema não, você tem que ir no seu limite. Amém. O que não pode é você estar muito abaixo das suas condições. Você poderia fazer mais. Não nos esqueçamos, irmãos. A Bíblia tem um verso, e eu gosto muito de me lembrar dele, quando diz assim, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. O que Deus colocou nas suas mãos? Colocou muito alimento? Reparta seu alimento. Colocou muito recurso? Reparta um pouco dos seus recursos. Ninguém está pedindo para você se desfazer da sua poupança, que você passou a vida inteira juntando para você poder ter uma aposentadoria segura, amém? Ninguém está pedindo para você se desfazer disso, não. Mas se você puder ajudar alguém com uma cesta básica, isso não vai tornar você mais pobre, muito pelo contrário. A Bíblia diz assim, é a bênção de Deus que enriquece. Você já se deu conta que quando você abre o coração para servir, você vai percebendo o amor de Deus rolando e a providência de Deus acontecendo em favor da tua vida? Abra o seu entendimento. O que acontece é que muitas vezes na caminhada as pessoas perdem essa noção e se esquecem que de onde mais se tira, mais se tem. Por quê? Porque aquele que é doador da vida nos abençoa. A gente precisa entender, irmãos, que avivamento não é o homem trabalhando para Deus. O avivamento não é a igreja partindo para evangelizar o mundo. Muito embora o evangelismo do mundo passou por
Muitos avivamentos é verdade, mas o avivamento é muito mais do que isso, certo? Avivamento não é algo que a gente possa programar. Olha, amanhã vai ter um avivamento aqui tal hora. Não, não é assim. Por quê? Porque o avivamento é um ato soberano de Deus. E se é um ato soberano de Deus, nós não podemos dizer a Deus o que Ele vai fazer, o que Ele precisa fazer, certo? O avivamento é de fato Deus trabalhando em favor de gente insatisfatória, certo? Em gente limitada, feito eu e você, certo? É Deus trabalhando em favor da igreja que está tentando, é verdade, mas ela não é autossuficiente, porque toda igreja ela depende da graça de Deus. Amém. O máximo, irmãos, que a gente pode fazer pelo avivamento é orar por ele. É isso aí. A gente tem que lembrar do que está lá em Tiago capítulo 5, quando diz assim, que o lavrador ele espera o precioso fruto da terra, ele espera a hora da chuva, a chuva que vem temporã, a chuva que vem serôdia, ou seja, aquela chuva no seu tempo, aquela chuva fora de tempo, tudo isso vai molhando a terra e nos convida dizendo ali, sede portanto pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Abre os olhos, igreja. Abre os olhos, igreja. A vinda do Senhor, o Senhor está às portas. E a gente não pode perder essa visão. O que salta aos olhos em todo avivamento, quando a gente estuda o Pentecostes na história da igreja, e não apenas o Pentecostes original, bíblico, é que todos os avivamentos pelos quais a igreja passou, o que salta aos olhos são os frutos. E é nisso exatamente que eu quero hoje conversar com você, porque avivamento sem fruto não é avivamento, é qualquer outra coisa, você escolhe o nome aí, eu não vou perder tempo buscando significado para isso. Ainda que alguma coisa positiva apareça, mas o fruto do avivamento, ele é notório, irmãos. E esse é o clamor do profeta. Aviva a tua obra, Senhor, e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Ou seja, as pessoas vão saber que aquilo ali foi fruto de um avivamento de verdade. Talvez se a gente desse uma boa olhada, não, se eu soubesse, pastor, como era isso, há 50 anos atrás eu tinha agido diferente. Olha, irmão, irmã, vamos lá. Não é tempo da gente ficar olhando para trás, ainda que a gente olhe para trás para aprender boas lições, é verdade, mas nós não vivemos há 50 anos atrás. Nós vivemos hoje, nessa época digital. Olha a igreja reunida aqui, digitalmente. Você está onde? Tem irmãos que podem estar aí no exterior, tem irmãos que eu sei que estão aí, gente que mora do outro lado do Brasil, estão aqui reunidos conosco, gozando da mesma alegria de estarmos reunidos, ainda que de forma virtual, mas esse amor nos anela e nos faz um só, porque aquele que une a igreja é um só, e o nome dele é Jesus de Nazaré, amém. Então como é que a gente faz? Por quê? Porque a gente precisa agir agora, irmãos, a hora de agir é essa. Como é que a gente pode fazer? A pergunta é essa aí, vamos lá. Vamos fazer como as crianças. Como é que é isso, pastor? Pois é, lembra-se do que Jesus disse? Aquele que não se tornar como esse menino, de maneira nenhuma vai entrar no reino dos céus. Olha, eu preciso ver Deus reinando, mas eu preciso aprender com as crianças. Talvez isso bata um pouquinho em cima de você que está por aí achando que os seus diplomas fazem de você a melhor pessoa do mundo. Alô, depois que morre, meu velho, o povo pega seu diploma, rasga, bota no fogo e acabou-se, até logo, certo? Passa bem, obrigado. Foi útil, você ganhou lá no último, fez aquele curso bacana, ganhou o diploma, botou na parede, isso mostra que você tem informação, mas isso não te faz a melhor pessoa do mundo, não te faz melhor nem maior do que ninguém, te faz importante porque Deus ama você, te coloca num bom lugar, porque o que você conhece haverá de ser utilizado em prol da humanidade, em prol da sua vida, para abençoar a sua e a vida dos outros, amém? Isso tem utilidade? Tem, mas no dia que você se for, acabou. Então o que a gente precisa? A gente precisa, em primeiro lugar, a gente precisa fazer como as crianças, que têm a absoluta consciência de que elas precisam de ajuda. As crianças têm a absoluta consciência de que elas são dependentes. A criança sabe que ela vamos lá, vamos dizer, uma criança pequenininha, ela não sabe lavar roupa, ela não sabe preparar a comida dela, ela, quando vai passear, não é ela quem prepara, é a mamãe quem prepara, é o papai quem prepara, vem cá, toma banho, se ajeita, organiza a vida, e é assim, todo mundo aqui viveu isso. Eu tenho 56 anos, tive filhos, e é assim, os filhos pequenos, a gente é quem dita o que vai fazer, hoje já estão grandes,
é verdade, hoje nós os ensinamos a tomar decisões, mas enquanto não estão aptos a tomar as decisões sozinhos, eles são dependentes. Então talvez a gente precisa aprender um pouco o que significa essa ajuda, essa dependência. A nossa separação de Deus, a nossa autossuficiência, irmãos, já mostrou seus frutos e está aí. O homem achando que tem resposta para tudo. E aí vem uma virose, um organismo, eu já disse isso uma vez aqui, um vírus que o olho humano não consegue enxergar, está botando a humanidade inteira de joelhos. Essa é a realidade. A humanidade inteira perdida e gente buscando de alguma maneira a resposta para o que está acontecendo. E vamos lá. Mas as crianças, elas têm essa consciência. As crianças têm elas desenvolvem, elas sabem dessa relação de dependência em relação aos mais velhos. Ou seja, nós precisamos, irmãos, de fato, buscar sabedoria para a gente enxergar melhor os problemas. As crianças vão aprendendo com o passar do tempo. E nós precisamos enxergar melhor a vida. E a gente precisa dessa sabedoria. Irmãos, as nossas mãos não tem nada. As ferramentas que nós temos têm pouca serventia. Podem servir para alguma coisa, mas elas não resolvem o problema. Está todo mundo aí buscando um remédio que não existe ainda. O melhor remédio para essa virose ainda está sendo a vacina, que não é uma droga. É um produto de estimulação imunogênica. Ela faz desenvolver a imunidade em você. E olha, hein, que a virose já está por aí. Desenvolve uma cepa lá, uma cepa cá e faz o quê? Vamos procurar para ver se o que existe hoje atende à necessidade para isso aqui. Ou seja, a virose está aí fazendo seu caminho e nós estamos buscando o nosso. Louvado seja Deus pelos bons cientistas, louvado seja Deus pelos estudiosos. Eu quero agradecer a Deus pelas alternativas que a humanidade está buscando com seriedade. Estou falando do povo que está levando isso a sério. Estou falando dos vagabundos que estão por aí tentando arrumar de alguma maneira ou por algum caminho tirar vantagem disso. Em qualquer instância. Desses eu não quero nem falar. Vamos para lá. A gente precisa aprender, irmãos, de repente a gente a agir como uma criança que se inclina, certo? Para que o pai a tome pelas mãos. Tem um mundo de gente por aí arrogante demais e no seu orgulho arrogante não se curva diante de absolutamente nada. Quando uma criança dá as suas mãos para o pai na expectativa de que o pai a coloque nos ombros, você já deve ter vivido isso. Já viveu isso, não é? Eu já. Eu, quando era pequeno, meu pai me botou nos ombros dele várias vezes e olha, forte, ali, certo? Então sabe o que acontece, irmãos? O Pai Celestial está o tempo todo querendo nos colocar nos ombros dele, para que a gente tenha uma visão melhor da vida que nos cerca. Era assim que a gente se sentia nos ombros do Pai. Talvez a gente precise se inclinar um pouco para as coisas de Deus, certo? Porque lá em Isaías, no capítulo 42, no verso 16, ele diz assim: guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, os farei caminhar pelas veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz diante deles, e as coisas tortas vou endireitar. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Aleluia! Essa palavra é para mim e para você. Dá para você entender? Você consegue alcançar a grandiosidade, a magnitude desse amor, irmãos? A gente precisa entender que essa dependência nos coloca numa relação de amor próximo a Deus, que faz com que a gente enxergue melhor. Para quê? Para a gente estabelecer as estratégias adequadas, irmãos, para que a gente possa entender que a vida tem muito mais para nos oferecer. Agora a gente precisa de humildade para estender as mãos e esperar que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. E vamos lá, descanse, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. Então descanse. Descanse, porque de repente a gente precisa dessa humildade para a gente aprender a pedir conselho, para a gente ouvir a opinião dos outros, para a gente entender os limites das outras pessoas, entender que as pessoas também têm suas dificuldades, suas
né, suas limitações, enfim, vamos embora. E também tem muitas das qualidades, a gente precisa encontrar isso. O autor de Provérbios, lá no capítulo 15, diz no verso 22, olha, quando não há conselhos, os planos se dispersam. Repare, quando não há conselhos, os planos se dissolvem. Mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Irmãos, nós precisamos ouvir as pessoas. Precisamos. Mas, sobretudo, precisamos reconhecer que nós dependemos, que nós precisamos de Deus. Amém? Segundo ponto importante para que esse Pentecostes seja uma realidade na vida da gente. Presta atenção. Certo? Presta atenção. O que é que a gente faz? A gente precisa fazer feito as crianças. A gente precisa ter um coração sedento, muito sedento, precisando, disposto a aprender. O mundo talvez hoje esteja por aí buscando culpados, porque como não tem a resposta, vai procurar apontar o dedo para outro que também não tem. É o ser humano indignado com a sua própria insuficiência. Escuta aqui, meu irmão, minha irmã. Alô? Aonde foi que você aprendeu que você é super coisa nenhuma? Irmãos, escuta essa. A virose está matando o rico, o pobre, o bonito, o feio, o gordo, o magro, o idoso e o jovem. Não faz acepção. Aqui na nossa cidade, empresários riquíssimos, que bastavam instalar um dedo, iam ter recursos de sobra para dispor dos melhores tratamentos e das melhores assistências médicas que a humanidade já conheceu em termos de tecnologia e capacidade, amém, e foi embora. A gente liga a nossa TV e vê uma pessoa de 100 e tantos anos entrando no hospital e saindo lá com aquela plaquinha, como eu estou aqui feliz. Meu amigo Edson, pastor Edson, não é velhinho não, é um jovem, é um coroão jovem, forte, louvado seja Deus, lutou, foi entubado 2 vezes e essa semana saiu da UTI, louvado seja o Senhor. Mas a gente liga a nossa TV e a gente vê a pessoa idosa vencendo a Covid, e aí de repente vem uma pessoa jovem, 30 e poucos, 20 e poucos, morrendo subitamente, não dura poucos dias, acabou. O que é isso, irmãos? Não sei. Nem eu sei, nem você sabe. E aparentemente nem a dita ciência, que a gente ama tanto e glorifica tanto a Deus pelos bons cientistas, amém? Mas mesmo a própria ciência tem suas limitações. Então a gente precisa, irmãos, fazer feito uma criança, entender que nós precisamos de fato aprender, certo? Porque a criança aprende e nós também aprendemos. Agora repare, a gente tanto aprende como a criança, para o bem e para o mal, certo? Aí a questão é essa, porque se as crianças são como essa esponja e nós precisamos também ser assim, certo? Da mesma maneira que como uma criança jovem, os pais são sua maior fonte de conhecimento, assim para nós, irmãos, Deus, que é Deus, Criador dos confins da terra, amém? Ele é a maior fonte de sabedoria e conhecimento que existe no universo. Por que não buscar nessa fonte? Por que não beber dessa água? Famílias unidas, irmãos, famílias que se amam, jamais esquecem o ensinamento que foi dado. Jamais se esquecem o que aprenderam com seus pais, preciosas lições que foram passadas ao longo dos anos. Estamos vivendo tempos digitais, é verdade, mas não despreze o que o seu pai, o que a sua mãe, o que os mais velhos têm para ensinar. Amém. Eu gosto daquele verso lá em Provérbios 22:6, quando convida todos os pais dizendo assim: ensina a criança o caminho onde ela deve andar, que ainda que quando estiver velha, ela jamais se desviará dele. Aí vale a pergunta, como é que a gente tem educado os nossos filhos? Como os nossos filhos têm recebido de nós a devida atenção? Filhos precisam de um testemunho coerente para aprender aquilo que é bom. Como aprender aquilo que é bom se os pais não praticam aquilo que é bom? Irmãos, reparem, há uma história que precisa seguir o seu caminho de forma sadia. Caso contrário, a colheita vai ser horrível. E nós precisamos aprender essas lições preciosas, porque os nossos filhos querem e vão aprender conosco.
lições muito preciosas, assim como nós também precisamos aprender com a vida. A gente não precisa esquecer daquilo que o livro de Atos diz, lá no capítulo 14, verso 22, eu gosto de lembrar dele quando diz assim, ó, lembra para nos ajudar hoje, diz assim, por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Olha, querido, querida, ninguém disse, não há lugar nenhum dizendo que a vida é fácil para ninguém. Quem foi que falou para você que ia ser moleza? Quem foi que falou para você que ia ser sem luta? Quem foi que falou para você que ia ser sem frustrações? Quem disse isso a você te enganou. Porque a palavra de Deus nos garante que nós vamos passar por várias tribulações. Agora essas tribulações, elas têm finalidade. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, ele diz, irmãos, nos gloriamos na esperança. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz experiência. Vê, a tribulação, ela produz paciência, e a paciência, experiência, a experiência, esperança, ou seja, você tem que ter paciência para enfrentar as lutas que você está enfrentando, precisa sim, porque quanto mais paciência você tiver, melhor experiência você vai adquirir, e quanto melhor a tua experiência, maiores as esperanças de você vencer a luta. Amém? Dá para entender? É fácil. É fácil. A vida está aí para a gente aprender com ela. E se a gente tiver o coração e o entendimento despertos para as coisas de Deus, nós vamos colher muitos e bons frutos, prosperidade no meio dessa situação que a humanidade está vivendo hoje. Eu quero aqui começar encerrando essa reflexão breve com vocês, dizendo a vocês o seguinte: as crianças, elas têm coisas muito preciosas a nos ensinar, mas nós não somos mais crianças, é verdade, não somos mais crianças, mas podemos aprender, certo? As crianças nos ensinam, irmãos, que quando os pais estão por perto, elas se sentem muito mais fortes, né? Você já deve ter passado por isso. Você já deve ter sentido isso alguma vez. De quando seus pais estavam ali pertinho, você se sentia a pessoa mais forte do mundo. Deixa aqui dizer uma coisa a você, ó. Deus sempre esteve e sempre está pertinho da gente. As pessoas que se sentem fortes, elas não têm medo. E por que não dizer, quando a gente se sente mais forte do mundo, a gente não tem medo de nada, certo? É aquela coisa do super-herói, eu enfrento qualquer coisa. Esse sentimento é bom, é verdade. O mundo pode tentar minar as suas forças, pode tentar minar as suas forças. As lutas, as batalhas da vida, olha que são muitas, podem nos ferir, podem nos magoar, o mundo pode fazer tudo isso. E aí a gente aqui, de repente, a gente sente as nossas forças, as nossas reservas se acabando, e a gente vai se sentindo fraco, impotente, mas aí o Senhor nos diz assim: quando somos fracos, aí é que nós somos fortes. Sabe por quê? Porque o nosso Pai Celestial está sempre conosco. Eu gosto daquele verso, daquele trecho do capítulo 40 de Isaías, que diz assim: não sabes tu que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele dá forças ao cansado e restaura as forças àquele que não tem nenhum vigor. Meu irmão, minha irmã, está cansado? Está cansadinha? Relaxe, descanse. Deus vai te dar forças mais do que suficientes para você seguir adiante. E olha, forças que você não sabe de onde vem, mas sabe, vai saber. Amém? Então, não desista, porque a alegria do Senhor é a tua força. Não desista. Se você está disposto a não desistir, Deus abre aquele sorriso: esse é o meu filho amado, eita coisa boa, essa é a minha filha amada. Eita. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Paulo escreveu isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Tem um mundo de gente por aí achando que tem a resposta para tudo, e as coisas não são assim. Nós não temos a resposta para todas as coisas.
Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quando você acha que você está fraco, forte, olha assim, de onde vem a força daquele? De onde vem a força daquela? Que força poderosa é essa que faz aquele e aquela se manter de pé? O mundo confia nas forças do ser humano, mas o povo de Deus confia na força de Deus. Entende? Então, meu irmão, descanse. Quando você se sentir fraco, impotente, Deus vai fortalecer você. A promessa está lá em Isaías capítulo 41, diz assim no verso 10 ali, olha, presta atenção, diz assim, olha: não tenha medo, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Amém? Recebeu? Recebeu? Receba em nome do Senhor Jesus. Quem não tem medo, irmãos, enfrenta qualquer desafio e deixa o desafio chegar. Nós temos hoje grandes desafios para enfrentar. E a gente precisa de um bom discernimento para saber se a gente está do lado certo ou está do lado errado. Procurar discernimento sobre as nossas atitudes. E o que é que vai disciplinar tudo isso? Vá para a palavra, querido. Vá para a palavra, irmão. Viu, irmão? Se firme nela, porque ela vai ser tua rocha firme. O que a gente busca, irmãos, o que nós estamos buscando hoje, é um avivamento real. Mas a gente precisa tomar cuidado com os cuidados desse mundo. Lembra do que está escrito lá na parábola do semeador? Lá na parábola do semeador, diz que aquele em que a semente não germinou, certo? Isso aconteceu por conta dos cuidados da vida, que roubaram a boa semente. Então, o convite está posto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Se você tem plantado boa semente, boa notícia eu já tenho para você. Vai colher o que é bom. Preste atenção na semente que você tem plantado. Preste atenção naquilo que tem consumido os seus esforços. Preste atenção naquilo que tem consumido a tua vida, os teus dias. Preste atenção naquilo que tem consumido o teu tempo, porque tudo isso é precioso. Por quê? Porque no amor não tem medo. E a gente pode enfrentar o que for preciso para que o nosso tempo, os nossos esforços, a nossa vontade, a nossa vida, tudo isso seja consumido com aquilo que é bom. A gente precisa descartar o medo e amar mais. Por quê? Porque crianças são assim. Amam e pronto. Explicar? Para quê? Não precisa de explicação. É a gente enfrentar os nossos temores e vencê-los no poder do Senhor. Amém? E a gente vai acabar descobrindo que ser como essa criança é bom demais. Agora, anote uma coisa interessante. Tudo isso acontece com as crianças porque as crianças sabem, elas vivem aquilo que elas têm prazer, aquilo no que elas acreditam. Elas vivem essa verdade que está no coração delas. Empregam as suas energias naquilo que lhes dá alegria. Agora a gente pode ser criança sem ser infantil. Entendeu? Vou falar de novo. Nós podemos ser crianças sem sermos infantis. Sendo bem adultos, bem conscientes, bem firmes, aproveitando bem o tempo que a gente já viveu até aqui, mas entendendo que a essência do nosso coração precisa ter uma essência de uma criança. Esse aqui é o negócio. E aí a gente vai descobrir que essa chama da fé, da esperança, do amor, ardem dentro do coração da gente. E a gente vai pedir a Deus para que isso tudo nos consuma por inteiro, para que a gente aplique a nossa vida naquilo que é de fato importante. Então, meu irmão, minha irmã, ame, mas ame com paixão, ame com alegria. Ainda que você seja apaixonado pelos estudos, pelo conhecimento, tudo isso
as letras são importantes, mas olha, todo estudo do mundo sem amor, você só vai se tornar um grande legalista. O sucesso sem amor nos faz arrogantes, irmãos. O sucesso sem amor nos faz arrogantes. As riquezas sem amor nos faz avarentos. A riqueza sem amor nos faz gente avarenta. A pobreza sem amor nos faz orgulhosos. Olha lá, pois é. Tem um mundo de gente por aí cheia de orgulho, absolutamente desnecessário. A beleza sem amor nos faz inúteis e fúteis diante da vida. A autoridade sem amor nos faz tiranos, e até a fé sem amor nos faz fanáticos. E aí sabe o que acontece? Se a gente tem fé sem amor, a Bíblia, a cruz, tudo isso se converte em coisa sem sentido. Acaba virando uma tortura na vida da gente. Não é isso? Tudo isso tem que ser com muito amor, porque sem amor, a vida no final das contas não faz o menor sentido, entendeu? Preste atenção, hoje é dia da graça de Deus encher você de uma forma poderosa a buscar essa essência da criança que você foi um dia. Ela não morreu não, está aí, certo? Para que a gente possa aprender um pouco com essa criança que a gente foi e trazer isso para a nossa vida adulta sem sermos infantis, para que a gente possa amar de verdade e esse avivamento de fato aconteça realmente na vida da gente, na vida da igreja. Vamos orar? Vamos orar. Ó Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, pedir a tua bênção para que tu derrames desse avivamento e comece pelo nosso coração. Porque quando tu fizeres isso com a tua igreja como instituição, ela vai crescer muito. E nós queremos aqui, ó Deus, te agradecer por isso, porque podemos crer e podemos viver esse momento. Dá-nos, Senhor, buscarmos como as crianças, buscarmos sabedoria, buscarmos sensibilidade, entendendo que nós dependemos de Ti. E nessa sabedoria doce, suave, sem confusões, a gente buscar o bom conselho, a boa palavra e buscar em Ti, Senhor, que és a fonte de todas as coisas. Então, nos abençoa, nos dá dias de paz e de bênção adiante, abençoa a humanidade e que nesse dia haja um grande Pentecostes sobre o mundo inteiro para fazer uma virada nessa realidade pandêmica que a gente está vivendo hoje. Nós te agradecemos por isso, pedindo para que tu uses a tua igreja poderosamente para mostrar ao mundo a face de Jesus de Nazaré. É tudo que te pedimos e com um gesto, palavra de gratidão te dizemos, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém.